todos muito bem-vindos. Gostava de vos pedir que guardassem. Eu sei que para alguns isto parece que foi combinado, mas isto é para mim e para alguns que já vão lidando com isto, que guardassem a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem do Sermão do Monte, e é uma mensagem que nós vamos refletir hoje. E aquele livro, hoje, como sempre, foi aberto ao acaso. Para muitos poderá ser uma coincidência, para mim é uma confirmação. E então hoje o nosso tema é Teoria de Valores, Ética e Moral Espírita. Se ali tivéssemos escrito... Conseguem ver? Aqui vê-se um bocadinho mais apagado. Se ali somente tivesse escrito Teoria de Valores, qual seria a palavra ou a frase do Evangelho de Jesus que melhor se encaixaria ali? Podiam ser muitas, mas cada um terá uma. Mas aquela que eu poria seria: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E dizemos tudo o resto fora, ficaria ali Teoria de Valores. E por baixo poríamos a frase de Jesus: onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diante de todas as coisas, de tudo o que acontece na vida, sejam elas inertes, sejam coisas materiais, sejam seres vivos, sejam ideias, sejam pensamentos, todos nós somos mobilizados pela nossa afetividade, pelas nossas emoções, somos movidos a uma ação. Seja ela uma posição, uma tomada de posição, seja ela um exercício do pensamento. Somos afetados de alguma forma, ou porque de algum modo nos atrai, ou porque de algum modo nos cria uma certa repulsa. Portanto, algo ou alguma coisa ou alguma ideia possui um valor quando não permite que permaneçamos inertes. Mesmo que em determinada circunstância nos apresentemos aparentemente inertes, porque há sempre um juízo de valor através do pensamento, somos movidos em essência para julgar, para opinar, para agir em função daquilo que é valoroso ou que tem valor para nós. Importa dizer que a moral e a ética integram um ramo da filosofia denominado então por essa teoria de valores, que será o valor, a importância que se dá a algo, a algum bem ou a alguma pessoa. Fazendo um pequeno percurso histórico, e alguns eu sei que não gostam disto, e outros até acham que, às vezes, quando nós vamos buscar exemplos da ciência ou questões históricas, não tem nada a ver com o espiritismo, mas é para nós percebermos e acreditarmos, sobretudo, a nossa doutrina, que tem cerca de 150 anos e que, com toda a evolução histórica, já antes de Jesus, é confirmada por Jesus e, posterior a Jesus, ela tem um processo de crescimento e desenvolvimento humano, intelectual do ser humano, e esses conceitos científicos, essas demonstrações, confirmações, acreditam a nossa filosofia, aquilo em que acreditamos, a nossa doutrina espírita. E daí fazermos uma pequena digressão só a título de podermos perceber a evolução do pensamento e desta questão dos valores, aquilo que é valor para o ser humano. Então a teoria de valores é muito antiga, é anterior até Jesus. Ela surge com Platão por volta do ano 427, 428, e vai até 348, 347 antes da Era de Cristo. Ele investigava as ideias subordinadas à manifestação do bem, aquilo que é bom, aquilo que é o bem. Posteriormente, o seu pensamento é ampliado pelo seu discípulo amado, o Aristóteles, por volta do ano 384, 322, também antes da Era de Cristo. Este pensamento é ainda debatido pelos filósofos estoicos, os epicuritas, no ano 341, 270 antes da Era de Cristo, e depois então surge o marco divisor. Jesus surge com uma nova perspectiva, alertando a humanidade ou tentando despertar a humanidade
Também no seguimento dessa perseguição da manifestação daquilo que é o bem para o ser humano, Jesus alerta a humanidade de que há outros valores os quais deveriam ser cultivados e que ele dominou os valores do reino dos céus. Estas ideias foram progredindo pela Idade Média, pelos filósofos escolásticos, que tentaram, isto foi durante o século IX ao século XVII, tentaram unir a fé cristã ao rigor da razão. Aqui já entrava muito o pensamento, o sentido filosófico, e concordaram que o bem supremo representava tudo aquilo que era Deus ou as ações divinas. Esta forma de pensar foi prolongada e percorreu o período medieval, a Renascença, a chamada Idade Moderna, e depois ela culmina por um período renascentista, em que surge depois, a partir do século XIX, a então denominada teoria de valores. E aí sim dá-se o conceito à procura do bem, o sumus bonum, o bem supremo. Todo este pensamento foi construído sempre à volta disto, o supremo bem, lembrando que uma particularidade curiosa é que os epicuristas tinham uma coisa, e eu vou citar mesmo o que aqui está, porque é interessante mesmo o que é que eles diziam. Reparem, eles diziam que eles defendiam a filosofia pela busca de uma vida feliz através dos prazeres moderados. E isto é importante com aquilo que vamos desenvolver ao longo da palestra. É então depois, no século XX, com o desenvolvimento da economia, com a Revolução Industrial, com a sociologia, começaram a surgir aquilo que se chamava sociologia, a psicologia, esses conceitos começaram a ganhar forma, e estes conceitos foram todos reunidos num nome que se chamava axiologia, na tentativa de fazer com que aquilo fosse uma ciência. Não chegaram a consenso, porque aquilo que é de valor para mim não é de valor para outra pessoa. Ainda hoje é assim, e continuamos nessa dúvida e nessas crises daquilo o que é que realmente vale. E depois aqui entra as questões, aquilo que nós acreditamos, se somos materialistas, o que é que vale para a vida, o que é que vale para o ser humano, se somos espiritualistas, o que é que vale para um espiritualista, quais são as razões da felicidade humana. Este termo é então descartado e surge então depois um filósofo chamado, isto já também no século XX, Max Scheler, é alemão, que estabeleceu uma escala de valores. Ele definiu mesmo uma escala de valores. Isto ainda deu alguma controvérsia. Mais tarde existe um outro, que era o... Deixa-me ver aqui o nome para não me perder. Só vos queria dizer o nome, que é José Ortega y Grace, que então estabeleceu, e aqui houve consenso, não definitivo, mas houve um consenso de que existem então 6 conceitos valorativos, e serão eles os valores úteis, que será ser capaz ou não ser capaz, o que é caro, o que é barato, o que é abundante, o que é escasso. Existem então os valores vitais, que é ser são, doente, enérgico, ser inerte, ser forte, ser fraco. Os valores intelectuais, que é o conhecimento, a ignorância. Os valores estéticos, que é ser bonito, feio, que é o meu caso, bonito, calma. Harmonioso, desarmonioso. E depois valores religiosos, e aqui eu achei interessante porque eles dividiram uma questão que vocês vão perceber já. Valores deles, que é o sagrado, o profano, o divino, o miraculoso, o misticismo, e depois os valores morais ou éticos, que é ser bom, ser mau, ser justo, injusto, ser fiel, infiel, ser arrogante ou ser humilde. E reparem que estes valores que nós às vezes associamos ao religioso e ter condição moral não tem nada a ver com o religioso. E é por isso que a ciência cria este atrito. Porque isto de ser bom, ser justo, normalmente associa-se à religião.
ou ser justo ou injusto associa-se à religião. Isso são valores morais, não tem nada a ver com a religião. No presente estudo, então, iremos focar-nos naquilo que é os valores morais. Num mundo marcadamente consumista, que se vive da aparência, do reconhecimento superficial, e o que é que eu estou a acabar de fazer? Um juízo de valor. Para mim, o valor que a sociedade está a dar é exatamente nesse mundo consumista, que vive da aparência, do reconhecimento, mas isto é o meu juízo de valor, segundo a minha moral. E todos nós temos este conceito. Pronto, numa sociedade imediatista na qual o valor das coisas e das pessoas se dilui numa avalanche de informação, às vezes pouco certificada, há perguntas fundamentais que se impõem uma reflexão sobre os valores da vida, os valores da criatura, os valores de cada um deve abraçar. Quais os valores que norteiam então a nossa vida? Quais os valores que norteiam a minha vida? Com que valores é que eu julgo? Com que valores é que eu escolho para mim ou em favor da sociedade, que muitas vezes somos convidados a exercer a nossa escolha para o bem da sociedade? Como saber se estamos a fazer o que é certo e a difundir o que é verdadeiro? Com que base de critérios ou princípios decidimos agir ou opinar de uma maneira ou de outra? Neste cenário de incertezas profundas, que todos os dias nós vemos, nasce a urgência de ouvir a nossa voz interior, para melhor distinguirmos aquilo que é ou aquilo que herdamos e aquilo que escolhemos ser. E ao escolher a palavra aqui, aquilo que herdamos e aquilo que escolhemos ser, a palavra herdamos não é escolhida de forma leviana. Porquê? Porque, como nos atesta o Livro dos Espíritos na questão 621, onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, isto é a nossa herança divina. E é em função desta herança que devemos pautar todas as nossas escolhas. E assim também nos lembra, a título deste pensamento, a benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 12 do livro Homem Integral. O capítulo chama-se Consciência Ética. Ora vejam, o homem é o único animal ético que existe. Portanto, nós já nascemos com a ética dentro de nós. E o que é que nós precisamos, e a gente não gosta de ouvir isto, ou não gosta que a religião se meta nisto, ou tenta separar ainda a ciência, ou essa luta que ainda existe entre a ciência e a religião. O que é que ela diz? O que é que nós precisamos de fazer? Essa consciência ética nele existente em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, na aquisição de valores e virtudes. De que é que nos fala o Evangelho? Sobre valores e sobre as virtudes que todos devemos cultivar. Sem nos perdermos nesse conceito, ou nesse debate, ou nessa discussão, o que é moral, o que é ética, por exemplo, não devemos roubar, não devemos pegar em nada de ninguém. Isto é um princípio ético. Tanto é aqui em Portugal, como pode ser num outro ponto, num outro país qualquer do globo. Pegar naquilo que é nosso não é correto. Já a ação de o fazer já corresponde à moral. Ou seja, a minha moral não permite que eu, ou permite, e alguns esquecem a sua moral, ou porque ignoram, ou porque ainda não estão desenvolvidos e acham que tudo que existe é de todos, e é verdade, tudo que existe é de todos.
Mas tu dizes uma educação, uma aquisição, um autodescobrimento, uma aquisição de valores e virtudes. Deu para entender a diferença entre ética e moral. Moral é aquilo que é... ética é aquilo que é universal para toda a gente. Moral é aquilo que pesa e nos leva a decidir em função dessa ética. E por isso é que Joana diz que o homem é o único animal ético que aguarda, então, o desenvolvimento dos seus valores, das suas virtudes e do seu autodescobrimento. E também nos diz isso na questão 629 do Livro dos Espíritos. Quando perguntamos nós, ou perguntaram aos Espíritos, que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Já respondemos onde é que está a lei de Deus? Na consciência. O que é que nós precisamos fazer diante de uma reflexão ou de alguma questão ou de alguma opinião ou de algo que nos aconteça e que exige de nós uma opinião ou uma atitude? Parar, refletir e trazer à consciência a presença de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ou seja, o bem não serve os meus interesses. O bem é aquilo que serve o bem comum. E às vezes o bem que eu quero não é o bem que realmente eu preciso. E ainda podemos acrescentar aqui a questão 632 do Livro dos Espíritos, que a gente pode dizer, mas o homem está sujeito ao erro, porque ele até tem assim, quando reencarna, passa-lhe assim uma branca e esquece que ele esteve lá, ou esquece das suas vidas, e então estando ele sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal, e crer que até poderia estar a fazer o bem, quando na realidade está a fazer o mal. Então, se pensarmos assim, vamos fazer aquilo que os Espíritos nos disseram e que também Cristo nos disse. Então, os Espíritos disseram, Jesus disse, vede o que quereis que vos fizessem e aquilo que não vos fizessem. E tudo se resume nisso. Não vos enganareis. O Krishnamurti tinha uma pergunta que era, ele não era cristão, mas tinha um mestre também. Para nós, o nosso mestre é Jesus, não é? Mas ele dava este conselho. Existe um livro que se chama Aos Pés do Mestre, é um livro muito pequenininho, mas ele é extraordinariamente belo. E a pergunta que ele faz diante de todos os desafios da sociedade, e tem lá vários desafios da sociedade, é o que é que o meu mestre me aconselha diante desta situação? Ou seja, temos uma dificuldade, um filho difícil, um colega de trabalho que nos complica a vida. O que é que Jesus fazia diante desta pessoa ou desta situação? É aquilo que os Espíritos nos convidam a fazer. Num tempo em que o certo e o errado se misturam, se baralham, em que o coração busca sentido e a razão pede direção, é urgente então que este debate se faça dentro e fora de nós. É urgente que possamos comungar deste bem universal que não serve os interesses particulares, mas o bem comum, o supremo bem, como dizia há pouco, o bonus comum. Apresenta-nos então o Espiritismo como ponte entre a ética e a moral, como elo de ligação, como um conjunto de valores atemporais, ou seja, que vão além do tempo e que se fazem universais, portanto, que não são só aqui, são em toda a parte, apresenta-nos a proposta do cristianismo vivido, do cristianismo autêntico, não do cristianismo a que fomos habituados, aquele cristianismo institucionalizado, de caráter moralista, que pune, que aponta, que condena, mas aquele sentimento que Jesus tinha diante da prostituta, da adúltera, do pecador. Qual era o comportamento de Jesus?
aqueles que estavam ou que eram, segundo eles, contra os princípios morais da época, o que é que Jesus fazia? Vimos a Jesus a apedrejar alguém, a culpar alguém, ou a negar o seu abraço, fosse ao cego, fosse ao surdo. Sabem o que representa cada uma dessas personagens que Jesus encontrou? Por exemplo, o paralítico são aqueles que estão parados na sua vontade, que não têm força para caminhar por as mais diversas razões, e podem ter muitas. Mas Jesus nunca lhe perguntou por que razão não caminhava, ou por que não queria, ou de onde vinha, o que tinha feito. Jesus disse: se tu queres que eu te possa ajudar, confia em mim, faz a minha vontade, faz a vontade do Pai, e o céu te ajudará. E todos eles, sejam cegos, aqueles que não querem ver diante das dificuldades, que às vezes não querem enfrentar a realidade, aqueles que às vezes se fecham no seu mundo e não querem ouvir a voz de ninguém, que nós sejamos então, façamos esta pergunta: o que é que Jesus fazia? Aquele filho que se apresenta difícil aos conselhos do pai, aos conselhos da mãe, que se mostra rebelde, que se mostra excêntrico, que assume um comportamento sexual diferente. O que é que Jesus fazia diante dessas situações? Que valores é que Jesus defendia? O do acolhimento, o do abraço, o do aceitação. Então, o Espiritismo apresenta-nos esta vida de Jesus. E agora sim, vocês vão perceber, e eu gostava de reafirmar isto: o que aconteceu naquele Evangelho foi aberto ao acaso. Eu trouxe um pequeno vídeo, um pequeno grande, que já me vai puxar as orelhas, mas pronto, não tem mal. Mas eu gostava que vocês vissem este vídeo. É um bocadinho... Não ajunteis tesouros na terra. Foi assim que começou. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Coincidências. Este então é conhecido, e não só, não está todo, senão já me estão não está todo, é o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e aqui reúne a grande moral de Jesus. Gandhi dizia que se todos os escritos sagrados se perdessem, se apenas sobrasse o Sermão do Monte, a humanidade seria salva, se a cumpríssemos. Então, que temas nos traz substanciais para refletirmos, ou aqueles que eu quero ressaltar? O cumprimento da lei que Jesus se refere. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Estaremos comprometidos com esta lei, com esta terra, enquanto não cumprirmos a lei que está inscrita na nossa consciência. Convida-nos Jesus a amar os nossos inimigos. Talvez este seja, provavelmente, o pedido mais radical que Jesus imprime a todos nós. Porque nós temos muitas vezes uma ideia dos inimigos como aquele que nos prejudica, mas a verdade é que inimigo é aquele que vai contra aquilo que nós pensamos. E isso pode acontecer numa atitude de um filho rebelde, numa atitude de um companheiro difícil, porque esses é que são os nossos inimigos cotidianos. Nas dificuldades em trabalharmos com um chefe, com um colega de trabalho, esses são os nossos inimigos. E vê daí a misericórdia de Deus para com qualquer um de nós, que nos dá esses desafios pequenos, a fim de nos preparar para desafios maiores. Lutas pequenas no seio da família, no seio dos amigos, são lutas ainda tão pequenas para enfrentarmos as lutas de ter que governar uma nação, uma comunidade, de ter que governar um mundo. E convida-nos a não cair nos julgamentos dos outros. Jesus apela-nos ao exame da consciência. E se ainda ou se já não cometemos erros que às vezes nos causam escândalo, se para nós já não faz sentido, recordemos que na escala da evolução nós também já estivemos na retaguarda e que sempre tivemos as bênçãos de Deus sobre nós e dos benfeitores que nos foram conduzindo e amparando neste processo de crescimento. Sejamos nós a mão que se estende e não a mão que aponta e julga. O Sermão da Montanha é, efetivamente, um compromisso moral ao despertar ético de todos nós. Uma moral que se diferencia do moralismo, e nós, durante muito tempo, caímos nos atavismos das religiões e tornámos-nos moralistas. E o que é isto? Ser moralista é exigir do outro aquilo que não somos capazes ainda de fazer em nós.
Então apresentemos a nossa moral sem cair no moralismo, sem cair no julgamento, porque todos nós estamos em processo de crescimento e de desenvolvimento espiritual. E ninguém está livre de poder cair novamente. Não esquecendo a máxima que Jesus nos disse: fazei aos outros tudo quanto gostarias que os outros vos fizessem. Os espíritos da codificação resumem as diferentes conceituações, sejam elas filosóficas, sejam elas científicas, sejam elas sociológicas, e esse debate se encerra com isto: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que dela se afasta. Andamos há séculos a debater-nos com filosofias, com ciências, com sociologias, e os espíritos resumem isto numa máxima: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que dela se afasta. Então assumamos aqui o nosso compromisso com a moral espírita. Assumamos aqui o compromisso de vivência do Evangelho, de amar ao próximo como a si mesmo, de amar os nossos inimigos, de perdoar 70 vezes 7. Não se cansem de perdoar. Não julgar para que não sejamos julgados. Não atiremos a pedra porque nenhum de nós está sem mancha. Não existe documento formal, mas todos nós já temos isto dentro de cada um de nós. Que saibamos então refletir no momento em que a vida nos pede o testemunho, no momento em que a dificuldade surge, no momento em que algo de valor se apresente, defendamos os valores que já temos inscritos na nossa consciência. E agora vou pedir só alguns minutos para não me alongar muito mais, e eu irei falar então do compromisso do espírita. O espírita tem o compromisso com a caridade e o amor ao próximo. E a caridade não se restringe apenas à ajuda material. O seu aspecto ético implica ter mais empatia, mais respeito, mais compaixão, independentemente da pessoa e das circunstâncias que possam ser criados. O espírita tem o compromisso com o respeito à liberdade e ao livre-arbítrio. E o que é isto? Nós temos que ser firmes na fé que abraçamos, mas sem coagir ninguém. E muitos de nós, às vezes, em casa, por exemplo, temos o companheiro que não nos acompanha no ideal espírita, ou um filho que até queremos fazer o Evangelho no lar e não acompanha. Nós devemos sempre convidar, mas nunca impor ou mostrar mais cara porque não se mostram interessados pelo assunto. Porque aí estamos a cair naquilo que chamávamos o moralismo. Nós devemos mostrar uma diferença. Há muita gente que pergunta assim: você está tão nova, está toda fresca, o que é que você anda a fazer? Olha, conheci, quantos é que respondem isto? Conheci uma comunidade espírita, tenho feito tão bem. Porque a forma como nós nos apresentamos aos outros é o testemunho mais vivo daquilo que nós amamos e valorizamos. Então, este respeito à liberdade, sem impor e sem querer coagir ninguém para aquilo em que acreditamos. Por muito que a gente nos sintamos felizes e que sabíamos que até fazia bem àquela pessoa, mostremos a nossa felicidade e convençamos o outro por aquilo que estamos a sentir e a viver. O Espírito tem o compromisso pela busca da verdade e da transparência. E aqui é uma parte muito importante, porque Jesus diz-nos uma frase substancial: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Os espíritos superiores ensinam-nos então a buscar essa verdade com discernimento, com estudo, com reflexão, evitando, e o estudo vem para evitarmos então esses fanatismos, essas crenças infundadas, e por isso é que nós, espíritos, defendemos tanto o estudo. E um outro aspecto um outro compromisso, é o desenvolvimento moral e intelectual. Ou seja, não chega só o compromisso moral e o desenvolvimento moral. O intelectual faz parte, para não cairmos até nesse próprio fanatismo que dizíamos, para fundamentarmos a nossa fé e os nossos trabalhos de forma intelectual, pautando-os com a nossa moral. Diz-nos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo propriamente dito, peço desculpa, era o Evangelho no capítulo 17, item 4. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações más. Enquanto alguns se contentam com o seu horizonte limitado, ou seja, com a sua vida física, outros que aprendem alguma coisa de melhor, se esforçam por desligar-se dele, desse horizonte materialista, e sempre o conseguem. Se firme, tenha vontade, esse é o verdadeiro espírita. Posto isto, passemos então aos desafios que o espírita tem na sua vida prática. Porque às vezes na vida prática, há muitas pessoas que dizem isto, não é? Isto é muito fácil a falar, mas no dia a dia, como é que a gente faz isso? Na convivência familiar e social, o espírita deve praticar o perdão, a reconciliação, não alimentar rancores, não alimentar ressentimentos, estar sempre pronto para perdoar e para estender a mão e para começar de novo. Evitar conflitos desnecessários, buscar sempre o entendimento pelas palavras, pelo diálogo e usar a palavra como instrumento de paz e de concórdia. No uso das redes sociais, a tecnologia possibilita uma divulgação da doutrina de forma exuberante, mas o espírito deve assumir a responsabilidade e deve confirmar as suas informações, e não contribuir para boatos, para difundir mensagens falsas. Deve pesquisar se aquilo que chegou e se aquilo que republica, aquilo que chega às vezes até nós no scroll que vamos fazendo, em vez de partilharmos, confirmarmos se aquilo realmente é assim ou não. Não participar em debates acalorados, em conflitos virtuais, que também acontece, a tentar defender as suas ideias, e não devemos entrar nessa. Devemos sim divulgar conteúdos doutrinários, pegar em trechos do Evangelho, da codificação, dos livros, dos 5 livros da codificação. Então, na divulgação espírita devemos ter este conceito moral, este respeito pela doutrina. Devemos evitar o uso da mediunidade através dos meios da comunicação social. Isso é feito em lugares próprios e não devemos usá-lo para prestígio pessoal. No centro espírita, devemos pautar a nossa vida pela prática da humildade, do respeito mútuo, da fraternidade entre todos, entre trabalhadores e frequentadores. Somos todos iguais. O trabalhador que trabalha na casa deve fazê-lo de forma gratuita, sem esperar reconhecimento. O frequentador vem às vezes que quiser, participa se quiser, colabora se quiser. Os trabalhadores não devem julgar os outros. E ter sempre este cuidado, porque Jesus nos dizia: com a medida com que medirdes, sereis medidos. E por fim, na prática mediúnica, lembrando sempre que a mediunidade é um compromisso e não é um privilégio. Então, aqueles que se são detentores de algum grau de mediunidade devem fazê-lo sempre na humildade e na discrição, nos lugares próprios e atendendo aos princípios evangélicos e orientações
do próprio centro espírita. E para concluir, antes que vocês adormeçam, o verdadeiro espírita é então reconhecido não pela crença que professa, mas pelo esforço constante que faz para colocar em prática os princípios éticos que a doutrina ensina. A ética espírita é, portanto, um caminho de autotransformação e de serviço ao próximo. Se quisermos definir o espiritismo prático, é isto. O espiritismo é um caminho de autotransformação e de serviço ao próximo. Espero que este estudo nos inspire a uma reflexão interior que nos ajude a tomar melhores decisões de acordo com os ensinamentos que abraçamos e que se mostre transformador. Que esse conhecimento possa ser transformado em ação e que a nossa fé se transforme em obras